A receita de hoje, um delicioso lanche, fácil, prático, barato, sem sova, sem bagunça. Você vai precisar apenas de uma vasilha e de seguir o passo a passo. já a produção. É que a receita é rápida. Vamos lá para o passo a passo? 250 gramas de amido de milho. Gente, a famosa maisena. Um ovo. 50 gramas de fubá. Farinha de milho. É fácil de encontrar no supermercado. 100 ml do caldo de milho. Fácil de fazer, eu peguei a latinha de milho e coloquei meia latinha no liquidificador. Fiz um caldo, depois passei aqui, olha, na peneira. E você triturou esse milho com quanto de água? Eu coloquei um pouco de água só até cobrir. Então você botou água só o suficiente para bater o milho, né? Isso. Anote aí no seu caderninho. 100 ml de um suco de milho, 30 ml de óleo, uma colherzinha rasa de chá de sal. Rasinha, tá? Gente, pense numa receita fácil, prática. Você vai se surpreender com o resultado. Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta, produção? Logo cedo, né? Essa receita leva farinha de trigo? Não, essa receita não leva farinha de trigo. Gente, acredita que já deu ponto? Fácil, né? E escreva aí no seu caderninho. Aqui é uma base e você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Aqui eu vou colocar meia lata de milho. Lembra que meia lata eu bati e fiz um suco e coloquei aqui? 50 gramas de linguiça calabresa. Eu cortei em cubinhos e fritei aqui rapidinho. E coloquei aqui na xícara. Aí você pode colocar palmito, frango desfiado, bacon, presunto. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Eu também quero saber com que recheio você vai fazer esse salgado. Que receita bonita. E fácil, né, produção? Essa é fácil mesmo, fácil e rápida, né? Essa até você consegue fazer, né? Essa é moleza, até eu faço. E escreva aí no seu caderninho. Quando você colocar o recheio de sua preferência, no caso aqui eu coloquei o milho e a linguiça calabresa, aí você vai colocar uma colher de sopa de fermento. O famoso pó royal. É, ele mesmo. Quem é das antigas, fala pra gente aqui se vocês também conhecem por pó royal. Ô, gente, saudade da nossa avó, hein? Né? Ô, coisa boa. Todo bolo que vovó fazia, falava, cadê o pó royal? Né? Imagina se você chegasse para ela e falasse, cadê o fermento em pó químico? Ela vai dizer, o que é isso? Nunca usei. É importante lembrar que o fermento tem que ser colocado já no final, né? Isso. Nunca coloque no início ou no meio da receita. Você tem que colocar no final. Para assar, você pode escolher a forma aí de sua preferência. Redonda, quadrada ou retangular. A que tiver no celular. Isso. Eu vou assar nessas forminhas aqui. Forminha de alumínio descartável. Fácil de encontrar em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens. O tamanho aqui é de 50 ml. Não, essa é de 45. 45 aqui, ó. 45 ml. Isso. Aqui na embalagem fala que não precisa untar esse tipo de forminha. Mas, gente, toda vez que eu faço, eu unto, porque gruda. E essas forminhas são boas porque você já pode entregar para o seu cliente assim mesmo, né? Ótimo. E até para servir para a família, cada um pega a sua, depois não tem louça para lavar. Gostei dessa ideia, viu, produção? Gostou? É menos louça para lavar depois. Eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui em uma. E aí faço isso, olha. Pouquinho. Não é muito não, tá? E anote aí no seu caderninho, 16 unidades em forminhas de 45 ml. Eu vou finalizar com um tomate. Eu cortei o tomate em cubos e removi as sementes. 10 azeitonas, cortei assim em cubinhos. E vou usar 50 gramas de queijo mussarela.
Ó, aqui você vai fazer isso, ó, um pouquinho, só para finalizar, tá? Nossa, que isso vai ficar bom, viu? Você não gosta não, produção? Não gosto, né? Não. Não gosto de pouco. Gente do céu, produção, hein? Ai, ai, Essa forma aí pra mim tá bom. tá, né? E essa receita é perfeita para quando você vai receber uma visita e não sabe o que fazer, né? É, porque é fácil e prática. Só Essa- coloca tudo na vasilha. Você junta tudo em menos de 10 minutos, você tem uma massa pronta, é só assar e pronto. Exatamente. Fica você e a visita feliz. Por isso que é uma receita de... Minuto. Agora eu vou levar para assar. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E não coloque para assar com forno frio. No meu forno, o tempo vai ser de 15 minutos. Os nossos salgados já estão frios. Na verdade, eles estão morninhos. Vamos experimentar? Vamos. Gente do céu, que delícia! Produção botou tudo na boca. Olha só a qualidade da massa. Vale a pena você fazer. Fofinha, delícia.